Olá, meus queridos! Bem-vindos ao meu canal! Vem ouvir como vai ser o mês de abril para você saber quando avançar nos seus projetos, quando esperar passar para entrar em ação e quando usufruir das vibrações positivas. Conhecendo os movimentos planetários do mês te ajuda a ficar em harmonia com o cosmos e, portanto, ter mais chances de acertos e mais consciência dos desafios. Meu nome é Sandra Alvim, eu sou consultora de nutrição holística e astróloga. O tema de hoje é o mês de abril de 2021. Eu adoro o mês de abril porque aqui no hemisfério norte a primavera dá o ar da sua graça, o frio vai embora e a vida se renova. E também porque é o mês do meu aniversário. Eu vou completar 70 voltas em torno do Sol. Que maravilha! Bom, no dia 3 de abril, Mercúrio entra em Áries. Mercúrio influencia nosso raciocínio, indicando que até o dia 19 de abril nós vamos ficar com o intelecto rápido, ágil, falando aquilo que vem à nossa cabeça, sem filtro e sem paciência. Vamos ficar mais propensos a conflitos também e discussões. Mas a nossa energia para se comunicar vai ficar assim mais direta e objetiva, o que é bom, né? Mesmo as pessoas mais diplomáticas podem ficar um pouquinho mais agressivas. E veja bem, Marte, que é o planeta que rege Áries, está ocupando o signo de Gêmeos e Mercúrio, que rege Gêmeos, está ocupando o signo de Áries. Engraçado, interessante, né? Então, um vai intensificar mais ainda o outro, porque são energias de comunicação, né? Então a gente precisa ficar atento para não chegar às conclusões muito rápido, falar algo que veio à cabeça sem pensar e depois se arrepender, né? A lua nova vai ser no dia 11 de abril a 22 graus de Áries. Mas espera aí, antes vamos falar de Marte. No dia 9 de abril, Marte vai estar em quadratura com Netuno. Depois eu volto para a Lua. A Lua e Netuno em Peixes vão fazer uma quadratura Marte em Gêmeos, o que vai criar uma energia meio errática, porque nós vamos estar com muita pressa, mas sem saber como acertar o alvo. Complicado, né? Então as chances de acertar o alvo errado serão grandes. Então, ou você se conscientiza dessa energia, pensa 1000 vezes nos prós e nos contras antes de tomar uma decisão, ou deixa passar esse período e espera uns 5 dias antes e depois do dia 9. Cuidado com acidentes, porque a gente pode ficar um pouco lento e ao mesmo tempo impetuoso, que é uma mistura complicada, né? E no dia 10, a Vênus e Júpiter fazem um lindo aspecto. Eu adoro quando esses dois formam aspectos harmoniosos, porque trazem juntos uns dias de muito progresso, de crescimento nas finanças, e ficamos mais generosos, com o coração aberto para o amor. Os dois são os planetas da sorte e juntos vão amplificar essa energia. E a lua nova do dia 11, que vai ter um alinhamento de planetas e asteroides em Áries, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Quiron, Ceres, Palas, uma verdadeira festa em Áries, né? Mas nesse dia a Vênus vai fazer uma quadratura com Plutão, né? Então assim pode atuar nos relacionamentos, causar rompimentos por luta para quem manda mais lá em casa, e pode, né, existir uma certa tensão também entre os casais e os amigos. O ciúme está no ar, mas se você é uma pessoa segura e bem resolvida, esses sentimentos não virão à tona. Mas mesmo assim você pode ficar desconfiado ou desconfiada que seu amor está lhe traindo e em busca de provas. Se você está num relacionamento não muito saudável e manipulador, você pode resolver terminar com tudo. Muita intensidade no ar. Dia 17 de abril, Júpiter e Marte vão fazer o aspecto mais harmonioso que existe.
A Lua em conjunção com Marte e também, né, fazendo esse aspecto com Júpiter, e tudo que você começar dia 17 de abril vai crescer rápido, progredir mais rápido ainda. Um bom dia para dar partida em assuntos de trabalho, projetos, empreendimentos, assuntos românticos também, né? E começar uma dieta ou um novo programa de ginástica e tudo que possa trazer crescimento, saúde, evolução e prosperidade para a sua vida. No dia 19, começa o período em que o Sol vai passar pela constelação de Touro. Assim como o Mercúrio, que já está em Touro, a Vênus, que está também em Touro desde o dia 14, e no dia 22 de abril, a Vênus faz uma conjunção com Uranus. Ambos em Touro. Ulala. E o amor está no ar, mas não um amor convencional, careta, mas um amor que age e pensa fora da caixinha. A conjunção entre dois planetas une as energias de cada um e se fortalecem um ao outro. Então, o Uranus, que é o planeta que muda tudo de uma hora para outra, é excêntrico, moderno e um pouco maluquinho também, né? E a Vênus representa o amor, as finanças, as artes, a vida social. Então se prepare para o que deve fique aberto, aceite sair um pouquinho da mesmice, proponha algo novo para o seu parceiro ou a sua parceira, ouse, faça algo que sempre teve vontade de fazer, mas faltou coragem. Vivencie uma relação com uma pessoa que não se insere nos seus padrões de beleza ou de personalidade, por que não, né? E no dia 26 de abril chega a lua cheia a 7 graus de Escorpião e o Sol a 7 graus de Touro. O estável em oposição ao instável. O Sol bem em cima do Uranus e a Lua oposta aos dois. Mais uma vez, só o inesperado pode ser esperado. Essa lua cheia vai ter um tom dramático e eruptivo. Podemos mudar coisas nas nossas vidas de uma hora para outra, mas podemos também enxergar agora o que não tínhamos percebido antes. O Sol com Uranus traz à consciência a necessidade de ser diferente, de se destacar da multidão e mostrar os seus talentos e singularidades. Lembre-se, você é um ser ilimitado, cheio de luz, com todas as possibilidades em potencial dentro do seu ser. No dia 27, Plutão começa a retrogradar e termina essa fase maravilhosa de quase 2 meses sem nenhum planeta retrogradando. Se você quiser saber mais sobre planetas retrógrados, por favor, assista o meu vídeo. E tenham um ótimo mês, meus queridos, e não deixem de se inscrever e me dar um like. Um beijo e até a próxima!